Ô pessoal, retornando à aula, tivemos um problema aqui com a gravação. Princípio da igualdade, que nós vimos, é a isonomia. Ela tem um subprincípio, que é o princípio da personalização ou da capacidade contributiva, que os impostos devem ter caráter pessoal e graduado segundo a capacidade econômica do contribuinte. Nós temos o princípio da progressividade. As alíquotas devem ser fixadas segundo a capacidade contributiva. Aqui é interessante a gente definir o que é alíquota e base de cálculo. Por exemplo, IPTU, base de cálculo. Valor venal do imóvel, o valor do imóvel. Valor do imóvel, imóvel custa 100 mil. Essa é a base de cálculo. Alíquota. Base de cálculo. Alíquota. Alíquota é o percentual que vai incidir sobre a base de cálculo. Então, por exemplo, PTU aqui, colocar 1%. Então, você vai calcular 1% de 100 mil e nós vamos ter o imposto devido, tá? Então, o princípio da progressividade, segundo se classifica, as alíquotas devem ser graduadas de acordo com a capacidade contributiva. Nós temos aqui o princípio número 4. Deixa eu virar aqui para gravar melhor, tá? Princípio da vedação do tributo com efeito de confisco, tributo confiscatório. Ou seja, ele proíbe, veda, que a carga tributária tenha natureza confiscatória e inviabilize a atividade econômica. Esse princípio nós vamos encontrar no artigo 150, inciso 4 da Constituição Federal. Ok, vamos avançar aqui. Quinto princípio, esse é muito bom fixar, que junto com o da legalidade são os que mais caem e que na prática dão mais problema. Princípio cai em concurso, em provas, tá? Anterioridade, tá? Ele está no artigo 150, inciso 3, a linha B da Constituição Federal. O princípio da anterioridade, pessoal, exige que a lei que cria o aumento do tributo só venha a incidir sobre fatos ocorridos no exercício seguinte, no exercício financeiro seguinte. Então, nós temos uma lei que criou um tributo em 2020. Ela só vai incidir em 2021. Ok, pessoal? Em 2020 ela não entraria. No Brasil, aqui nós temos a coincidência do ano civil, ele coincide com o ano fiscal, tá? Então, isso aí já facilita a compreensão e a resolução de problemas na prática, tá? Nós temos o princípio da anterioridade, deixa eu ver se dá para ver. O princípio da anterioridade, ele se divide em comum e nonagesinal. Nonagesimal. Ou seja, 90 dias, aqui, ano seguinte. Então, na prática, o que significa isso? Por exemplo, a lei alterou a alíquota
de ICMS, tá? Essa lei, vamos colocar aqui, 31/10/2020, tá? Pelo princípio da anterioridade comum, ela entraria em vigor em 1º de 1 de 2021, exercício financeiro seguinte. Exercício financeiro seguinte. Pela anterioridade nonagesimal, você vai acrescentar mais 90 dias. 90 dias. Então, essa lei ela vai entrar em vigor em quando, pessoal? Em 30/1/2021. Vai contar os 90 dias daqui, tá? Então, você tem o comum e o nonagesimal. Então, se a lei... Isso é questão que cai muito em concurso. A lei que alterou a alíquota de PTU é de 31/10/2020. Quando ela entrará em vigor? Aí vem esse, você vai lembrar da anterioridade comum, mas tem que lembrar também que tem a de 90 dias. Então, você vai jogar 90 dias aqui, vai calcular e vai entrar no exercício e vai chegar ao valor. Agora, por exemplo, se aqui a lei fosse 31/10/2020, os 90 dias, maio, junho, julho, teriam dado em julho, tá? Então, 30 de julho, maio, junho, julho, 30 de julho de 2020. Ela ia entrar em vigor dessa data? Não. Nós teríamos que esperar o exercício financeiro seguinte. Então, essa é a pegadinha que se faz com esse princípio. Ok, pessoal? Vamos aqui para o sexto princípio, também muito importante, mas de fácil compreensão, princípio da irretroatividade da lei tributária. A lei ela não retroage para criar fato gerador, tá? A lei está aqui, ela é sempre voltada para o futuro, ok, pessoal? Que nem a lei penal, tá? Ela não retroage. Aí nós temos vários princípios que são de fácil compreensão. Princípio da liberdade, estão conseguindo ver aqui, liberdade. Pessoal, é que eu faço com celular e às vezes eu fico olhando o papel e não vejo o celular. Princípio da liberdade de tráfego. Tá, pessoal? Esse aqui está no 150, inciso 5 da Constituição Federal. O que que significa? Ele impede que o tributo seja um obstáculo ao direito de ir e vir, mas ele necessariamente não proíbe ICMS sobre transportes interestaduais ou intermunicipais, ele não proíbe o direito o pedágio, tá? Ele seria se criasse um imposto ao direito de ir e vir da pessoa. Isso aí é de fácil assimilação. Aí aqui nós vamos começar com as imunidades. Princípio da imunidade recíproca. Pessoal, o que é imunidade? Imunidade é uma hipótese de não ocorrência do fato gerador previsto na Constituição, tá? Imunidade é a exclusão constitucional da ocorrência do fato gerador. Depois nós vamos estudar isso com mais detalhe. Imunidade recíproca é que os entes públicos não podem se tributar. Isso em suas atividades essenciais. Lógico, se for uma empresa pública, a situação é diversa. Sexto, sétimo, oitavo. Vamos para o nono. O nono, nós temos as imunidades. Também está permissível da imunidade. Aqui nós temos de templos religiosos, partidos políticos, nós temos de
livros, jornais, papel para sua impressão. Bem, pessoal, essa em linhas gerais é a ideia central dos princípios tributários, dos princípios que limitam a atividade tributária. Depois nós vamos trabalhar com alguns deles com mais detalhes no decorrer do curso, principalmente da anterioridade, da legalidade e da isonomia. Ok, pessoal? Muito obrigado. Fiquem com Deus.